Oração de São Miguel Arcanjo para começar a semana com energia. Segunda-feira, o dia dos fortes. Você acordou. Mesmo sem vontade, você abriu os olhos. O corpo ainda pesa, e parece que o final de semana não trouxe descanso. Nem resposta, nem paz. A semana começa, e com ela, aquele silêncio. Aquele vazio estranho que só quem está lutando em silêncio entende. É segunda-feira, e muitos odeiam esse dia. Chamam de maldição. Chamam de castigo. Chamam de rotina cruel. Mas você está aqui. E se está aqui, é porque ainda tem algo que ninguém vê, mas que o céu já percebeu. Se hoje o mundo inteiro voltou a correr, e você sente que ainda está parado, não é porque você está perdido, é porque o seu destino ainda está sendo escrito. Com lágrimas, com esforço, com fé. E agora, no silêncio desse começo de semana, eu te convido a fazer algo que muitos esqueceram. Orar. Orar como quem está gritando por dentro. Orar como quem está cansado de não ver saída. Orar como quem sabe que, se Deus não agir, nada vai mudar. E hoje, nesta oração, neste exato momento, São Miguel Arcanjo já está ao seu lado. Ele vê o peso que você está carregando. Ele viu quando você fingiu estar bem ontem à noite. Ele viu quando você segurou as lágrimas só para não preocupar ninguém. Ele viu, e ele está aqui. São Miguel não vem para aliviar. Ele vem para te armar espiritualmente, para te levantar do chão com espada e escudo, para te ensinar que essa segunda-feira não é maldição, é batalha, e os fortes vencem batalhas, mesmo chorando, mesmo cansados, mesmo sem ver saída. Você pode não estar trabalhando agora, pode ter acordado com a sensação de inutilidade, com o peito apertado, achando que está atrasado na vida, mas você não está. Há um tempo escondido debaixo do tempo humano, um plano maior, acima dos seus olhos. E é por isso que você ainda respira, ainda luta, ainda insiste. Não é porque você é fraco, é porque você ainda tem uma missão inacabada. E São Miguel sabe, ele conhece a guerra invisível que está acontecendo agora mesmo dentro da sua mente. A guerra da comparação, a guerra do medo, a guerra da escassez, a guerra do porquê eu não consigo. E por isso ele já está em pé ao seu lado, com a espada desembainhada, não para lutar por você, mas para lutar com você, porque nesta semana, você não vai fugir mais, não vai se esconder atrás de desculpas, nem de preguiça, nem de dor. Você vai fazer o que os guerreiros fazem, vai levantar, mesmo sem ver resultados, mesmo sem ouvir elogios, mesmo sem ninguém do seu lado te motivando. Você vai levantar, porque o céu está olhando. E neste momento, enquanto você ouve essa oração, algo começa a mudar dentro de você. Não é milagre, é decisão, é consciência, é o Espírito Santo ativando áreas adormecidas no seu coração. Você nasceu para fazer mais do que sobreviver de segunda a sexta. Você nasceu para deixar um legado, para vencer gigantes que ninguém vê, para provar para você mesmo que não foi criado para viver com medo. São Miguel está aqui para te lembrar disso, para sussurrar no seu espírito. Levanta, anda, começa, recomeça, mas não para, porque os anjos não protegem quem foge. Eles cercam aqueles que seguem em frente. E agora, enquanto você respira, enquanto você ouve, você sente, algo está mudando, lá no fundo do seu ser. Um calor, uma força, uma presença. É o Espírito Santo te dizendo, eu estou aqui, e essa semana vai ser diferente, porque agora, você não está mais sozinho. Fique em silêncio por um momento. Feche os olhos, se puder. Imagine São Miguel Arcanjo do seu lado. Imagine ele cravando sua espada no chão da sua casa e dizendo com firmeza: aqui, o mal não entra. Aqui, a fraqueza não vence. Aqui, o escolhido acordou. E se você ainda não acredita em tudo isso, tudo bem. Só continue orando. Continue ouvindo. Porque a fé vai entrando devagarinho, até tomar conta, até fazer você entender que essa segunda-feira não é mais um dia qualquer, é o início de uma nova versão de você. Você acordou na segunda-feira achando que estava só começando a semana, mas o mundo espiritual já começou a guerra desde o primeiro segundo que você abriu os olhos. O inimigo não tira folga, ele sabe que uma semana mal começada pode destruir um mês inteiro. Ele não te ataca com gritos, ele sussurra, com dúvida, com desânimo, com aquela comparação sutil, com aquela lembrança maldita do que não deu certo.
Você achou que era só mais um pensamento, mas era uma seta, um dardo venenoso, um ataque disfarçado de lógica. Enquanto você hesita, enquanto você pensa que não vai dar certo de novo, ele sorri. Porque conseguiu. Porque te paralisou de novo no começo da semana. Mas agora é diferente. Porque você não está mais dormindo por dentro. Você acordou com o espírito em alerta. E quem tem o espírito acordado, não é mais marionete do inferno. É soldado do céu. São Miguel Arcanjo está aqui para te ensinar a reagir. Não com grito, não com ódio, mas com a força invisível que vem de quem sabe quem é em Deus. Você não é o que perdeu. Não é o que erraram com você. Você não é o desemprego, a dívida, o abandono, o diagnóstico, a ansiedade. Você é o que Deus diz que você é. Filho, escolhido, herdeiro, guerreiro. E o guerreiro, mesmo ferido, ainda luta, ainda avança, ainda levanta. E você vai levantar. Porque esse sentimento que você carrega de inutilidade, essa voz que diz que você está atrasado, isso não vem de Deus. Isso é prisão mental. É um truque antigo, que paralisa muita gente boa, muita gente cheia de talento, muita gente como você. Mas chegou a hora de romper. Chegou a hora de encarar a segunda-feira como o céu enxerga. Não como fardo, mas como chance. Chance de começar direito. De não repetir o padrão da semana passada. De não gastar mais um dia da sua vida sem propósito. Você não foi criado para acordar, reclamar, sobreviver, dormir e repetir. Você foi criado para brilhar. E quando falo em brilhar, não estou falando de fama, sucesso ou aplausos. Estou falando de presença, de luz nos olhos, de espírito vivo, de alguém que entra em um ambiente e o ambiente muda. Porque carrega algo diferente. E esse algo é fé. É Espírito Santo pulsando por dentro. É São Miguel cercando você por fora. E é por isso que o inferno tentou te convencer a odiar as segundas-feiras. Porque ele sabia que se você entendesse o que há por trás de um novo começo, você ia sair da rotina e entrar no destino. Mas agora você entendeu. Agora a armadura está no seu corpo. Agora a espada está na sua mão. E você não vai mais negociar a sua missão com o medo. Essa semana, você não vai aceitar migalha, nem desculpa, nem lamento. Você vai agir. Vai tentar de novo. Vai buscar portas novas. Vai falar com quem precisa. Vai fazer o que for necessário. Mas não vai se trair mais. Porque o céu está apostando em você. Mesmo que ninguém mais esteja. E São Miguel está aqui para garantir que você não lute sozinho. Nem pense sozinho. Nem chore sozinho. Você está sendo cercado. Por espadas de luz. Pelo fogo do Espírito. Pela mão invisível do arcanjo que derrota dragões. E agora, nesse silêncio, você sente. Sente que essa segunda-feira não veio para te afundar. Veio para te levantar. Para te reposicionar. Para te reconectar com tudo que foi adormecido dentro de você. Feche os olhos, se puder. Respire devagar. E diga, mesmo que em pensamento: São Miguel Arcanjo, fica comigo nessa semana. Me ajuda a não me perder de novo. Não deixa que essa segunda-feira vire prisão. Me ensina a usá-la como arma, como impulso, como começo. Eu aceito tua presença. Eu aceito teu comando. Eu aceito mudar. E se você disser isso com verdade, o céu já te ouviu e já começou a agir. A reconstrução começa no espírito. Você pode não ter dinheiro agora, pode não ter trabalho, oportunidades ou quem te ajude. Mas se você tiver espírito, você tem tudo o que precisa para recomeçar. E essa é a verdade que o inimigo mais teme. Porque ele sabe que quem volta a crer, volta a sonhar. E quem volta a sonhar, volta a lutar. São Miguel Arcanjo está se aproximando neste exato momento. Ele não vem com promessas humanas. Ele vem com autoridade espiritual. Autoridade para entrar no campo onde a sua mente foi derrotada. Onde você acreditou que não dava mais tempo. Onde você achou que a sua história tinha chegado ao fim. E ali, bem ali, ele finca sua espada. E diz com a voz do céu: ainda não acabou. Ouça isso. Receba isso. Sinta isso. O que está dentro de você é maior do que a dor que te esmagou. O que Deus colocou no teu peito é mais forte que qualquer cenário que te desmotivou. Você tem dons que ainda não usou. Você tem orações que ainda não foram feitas. Você tem portas que ainda não foram abertas, porque você desistiu de bater. E hoje, nessa segunda-feira, São Miguel veio te acordar por dentro.
para te dizer que você não nasceu para ser escravo do medo, nem do sistema, nem do desemprego, nem das comparações que te matam aos poucos. Você nasceu para governar sua mente, para liderar sua vida, para tomar decisões com coragem, não com medo. E se ainda não deu certo, é porque você ainda não foi até o fim. Porque você parou no meio. Porque você ouviu demais quem não sabia nada do seu chamado. Mas isso muda agora. Agora é o tempo da reconstrução. E a reconstrução não começa com dinheiro, nem com a ajuda dos outros. Começa com clareza, com fé, com força no espírito. E você está recebendo isso agora. Mesmo que não veja, mesmo que não entenda, mesmo que esteja cansado demais para sentir. Você está sendo realinhado com o seu propósito. E quem caminha em propósito, não caminha sozinho, nem à toa, nem em vão. São Miguel está abrindo clareiras na tua mente. Está cortando laços que te prendiam. Está te libertando de pactos mentais que você fez sem perceber. Eu não nasci para vencer. Tudo que eu tento dá errado. Não adianta mais. Chega. Você vai cancelar essas mentiras agora. Porque toda vez que você diz algo assim, você está assinando um contrato com o fracasso. Mas hoje, você vai romper com isso. Diga aí onde você está, com voz firme ou em pensamento. Eu cancelo toda palavra de fracasso que eu disse contra mim. Eu rejeito toda mentira que eu acreditei. Eu declaro que a minha mente pertence a Deus. E que São Miguel Arcanjo é meu protetor nesta guerra invisível. A reconstrução começou. E nesse momento, enquanto você declara, há movimento no mundo espiritual. O céu escuta, os anjos se alinham, e o inferno treme. Porque agora, você não é mais uma vítima da semana. Você é a ameaça que ela esperava. Não importa se vai ser fácil ou não. Você vai seguir. Com medo, com cansaço, com dor, talvez. Mas vai seguir. Porque você não está sozinho. E porque agora você entendeu que a segunda-feira não é inimiga. É ponto de partida. São Miguel está marchando ao seu lado. E onde ele pisa, o mal recua. Onde ele aponta, a luz chega. Onde ele permanece, nada permanece igual. E ele está com você. Nessa semana, nesse começo, nessa reconstrução. A guerra que começa na mente. Escuta, tem uma guerra sendo travada dentro da sua cabeça. Uma guerra silenciosa, mas mortal. E você sabe disso. São vozes, pensamentos, questionamentos que surgem do nada, dizendo: você não vai conseguir. Essa semana vai ser igual às outras. Você é pequeno demais. É fraco demais. Está atrasado demais. Esses pensamentos não são seus. São setas mentais. Dardos envenenados. Armas invisíveis que o inimigo lança em quem tem um propósito grande demais para ser ignorado. Se você sente que está em guerra todos os dias, é porque você carrega um chamado. Se a sua mente está pesada, é porque a luz que há em você incomoda as trevas. E São Miguel Arcanjo já viu isso. Já se levantou. Já está à sua frente. Mas ele precisa que você tome uma decisão. Porque ninguém vence uma guerra se dorme no campo de batalha. Ninguém conquista uma semana nova se continua acreditando nas mentiras da semana passada. Você precisa levantar. Levantar por dentro. Antes do corpo. Antes da conta bancária. Antes da resposta chegar. Você precisa levantar em espírito. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10. Você não precisa de mais um vídeo motivacional. Você precisa de armadura. Armadura espiritual. Proteção mental. Força emocional que vem do alto. E agora, enquanto você escuta esta oração, ela está sendo colocada sobre você. Capacete da salvação. Peitoral da justiça. Escudo da fé. Espada do Espírito. E São Miguel está na linha de frente, cercando tua mente com espadas de luz, cortando as amarras invisíveis que te deixavam preso a uma rotina sem brilho, a dias iguais, a semanas sem sabor, a pensamentos sem vida. Você não foi feito para apenas passar pelos dias. Você foi feito para transformar os dias. Por isso, não aceite mais repetir o ciclo da derrota. Não aceite acordar já cansado. Não aceite dormir com a mente cheia de medo. Hoje, você acordou protegido. Hoje, São Miguel entrou no seu ambiente mental. Hoje, o inferno foi notificado. Você voltou. E voltou diferente. Voltou com foco. Com direção.
com o espírito acessando verdades que antes pareciam longe demais. Você agora entendeu que quem governa o mundo é quem governa a própria mente. E com essa armadura, você vai pisar firme. Você vai falar com convicção. Vai trabalhar com paixão. Vai viver com intenção. Porque agora, você sabe quem está com você. E quando você sabe quem te guarda, você não se curva ao medo, nem se vende pelo que é pequeno. Se a semana tentar te desanimar, lembra do que está acontecendo aqui. Lembra da sua armadura. Lembra de São Miguel. E repita, quantas vezes for preciso: eu não sou o mesmo de ontem. Meu espírito foi fortalecido. Minha mente foi lavada. E minha semana vai me obedecer. Porque eu estou debaixo da autoridade do céu. Você crê nisso? Então caminha. Vai. Segue. A semana começou. E quem caminha com São Miguel, não caminha para perder. A unção da conquista. Você chegou até aqui. E isso já é um milagre. Mas agora, precisa entender o que acontece quando você decide continuar. A maioria para. Cansa. Desiste na segunda-feira. Já começa a semana entregando os pontos, olhando para a agenda vazia e dizendo: mais uma semana igual. Mas você não é a maioria. Você está aqui porque algo dentro de você ainda pulsa. E não é só motivação. É vocação. O céu tem coisas reservadas para quem começa a semana de joelhos. Porque quem começa assim, termina de pé. Quem entrega a semana ao Espírito Santo, não vive pelos ventos, vive por direção. E São Miguel está contigo. Sim, está ao seu lado agora, empunhando a espada da autoridade espiritual. Não apenas para te proteger, mas para te abrir caminhos. Porque agora, você não está mais apenas sobrevivendo. Você vai conquistar. Você vai buscar aquilo que já deveria ter sido seu. Você vai orar com mais fé. Vai trabalhar com mais propósito. Vai enxergar portas onde antes só via muros. E se não houver porta, você vai abrir caminho. Porque quem caminha com o céu não espera tudo ficar fácil para agir. Você não está sozinho. Você não está abandonado. A sua fé não é pequena. Ela só estava sufocada pelas dores de ontem. Mas hoje, ela reviveu. Lembra o que está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você vai declarar isso hoje. E declarar todos os dias. Porque isso é verdade. E você só precisa repetir até que essa verdade fique maior que os seus medos. Hoje, você levanta com essa unção. A unção da conquista. Aquela coragem que Davi teve para enfrentar Golias. A fé de Josué para cercar muralhas. A visão de Paulo para continuar pregando mesmo preso. É isso que está sobre você agora. E não é exagero. É promessa. Deus te escolheu para mais. E São Miguel te protege para que você não se perca no caminho. A semana não manda em você. As circunstâncias não definem seus dias. A crise não cala quem foi levantado para falar com autoridade. Você é a resposta para essa geração. Você é farol no meio do caos. Você é força que ninguém esperava, mas que o céu já havia preparado. Então respira fundo agora. Coloca a mão sobre o coração. E diga com fé: eu não sou refém da semana. Eu sou o mensageiro do céu. E tudo o que tocar, vai florescer. São Miguel já avançou à sua frente. E agora, é você quem vai avançar. Quando o céu está em silêncio. E se você orou, e nada aconteceu. E se você clamou, e tudo continuou do mesmo jeito. Talvez você esteja aqui agora com o coração cansado, esperando por uma resposta que não veio, por uma porta que não se abriu, por uma pessoa que não voltou, por um sinal que não apareceu. E a dúvida começa a falar alto. Será que Deus me esqueceu? Será que minha oração não é ouvida? Mas agora escute bem. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando o céu parece calado, é porque o mundo espiritual está em movimento. São Miguel Arcanjo não é servo do acaso. Ele não age quando você acha que é o momento. Ele age quando Deus determina que é a hora exata. E talvez essa hora seja hoje. Talvez você tenha suportado o tempo demais confiando sem ver. Talvez você tenha se arrastado por dentro, sorrindo por fora. Talvez você tenha segurado lágrimas sozinho. Mas nunca esteve só. Porque mesmo quando o céu se cala, São Miguel está de pé ao seu lado, observando, guardando, afiando a espada. E quando chega o tempo, ele se move. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova estação. Talvez você nem sinta. Talvez você nem perceba ainda. Mas está acontecendo. Aquela oração antiga. Aquele pedido enterrado.
Aquela promessa esquecida, o céu não esqueceu. E está escrito: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Você vai clamar hoje, não como alguém que duvida, mas como quem sabe que o tempo de Deus é diferente do seu. Você não perdeu tempo orando. Você estava semendo destinos invisíveis. E agora, está colhendo forças que antes nem sabia que tinha. A maturidade que você sente hoje veio da dor que você enfrentou calado, mas agora você entende. Não foi perda, foi forja. Deus te forjou no silêncio. E São Miguel te guardou enquanto o céu trabalhava por trás do véu. Agora, respire fundo. Sinta essa nova atmosfera. Você não é mais o mesmo. Hoje, o silêncio do céu termina. E começa a sua caminhada com autoridade. Você foi preparado. E agora, está pronto. São Miguel está contigo. E o Espírito Santo já começou a mover o que ninguém via, rompendo o medo invisível. Você já sentiu medo sem saber do que? Uma inquietação que não tem nome. Uma angústia que aperta o peito, mesmo quando tudo parece calmo. Uma sensação de que algo vai dar errado, ou mesmo quando não há motivo. Esse medo invisível não vem de fora. Ele nasce dentro, lá, no lugar onde você acumulou promessas quebradas, rejeições antigas, desprezos que fingiu esquecer. Você foi ferido em silêncio. E quando não cicatrizamos, o medo entra pelas brechas. Mas agora, é hora de fazer o que muitos evitam: encarar a raiz do medo. Porque o medo só domina quem se esconde da verdade. E aqui vai a verdade espiritual que liberta. O medo é uma prisão que se alimenta da sua mente. E São Miguel Arcanjo é o guerreiro que quebra essas grades. A sua mente foi programada por experiências, mas agora ela vai ser reprogramada pela fé. Você vai declarar, mesmo tremendo: eu não aceito mais viver dominado pelo medo. Eu não aceito mais me calar quando fui chamado para vencer. Eu não aceito mais carregar dores que Deus já quer curar. Sim, há uma autoridade que você esqueceu que tinha. Ela estava adormecida, mas agora desperta, porque quando você entende que não está lutando sozinho, quando você reconhece que há um anjo guerreiro ao seu lado, o medo perde o poder. Está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Você tem poder. Você tem amor. Você tem equilíbrio. Você apenas havia esquecido disso. Mas São Miguel está aqui para te lembrar. O medo não vai mais comandar sua semana. Você vai acordar na segunda-feira como um guerreiro. Mesmo sem emprego. Mesmo sem resposta. Mesmo com problemas ainda sem solução. Porque agora você tem direção. Você não é mais vítima do medo. Você é alguém que caminha de cabeça erguida. Mesmo quando as circunstâncias tentam te abaixar. E esse é o ponto de virada. Você não será mais dominado por vozes invisíveis. O único que falará sobre sua semana é o Espírito Santo. E ele está dizendo: vai, avança, eu sou contigo. A queda da autossabotagem. Você diz que quer mudar, mas se sente travado. Você sonha com uma vida melhor. Mas na hora de agir, algo te bloqueia. Dias passam, sem que você mova uma única peça do seu destino. E então vem a culpa, a cobrança, a sensação de que você nunca vai sair do lugar. Mas hoje, essa corrente invisível será quebrada. Porque você vai entender que o inimigo mais difícil de vencer mora dentro. Sim, você foi sabotado, mas não apenas pelos outros. Foi sabotado por você mesmo, pelas vozes internas que dizem: você não é bom o suficiente. Já está tarde demais. Isso não é para você. Essas vozes foram plantadas, talvez na infância, talvez por alguém que te desprezou, talvez por uma falha que nunca se curou. Mas São Miguel Arcanjo não luta apenas contra demônios externos. Ele entra na sua mente e destrói os castelos da mentira. Ele levanta a espada e desfaz as palavras que um dia te paralisaram. E ele está dizendo agora: você é capaz. Você foi chamado. Você foi escolhido para recomeçar. Você não vai mais perder tempo se escondendo atrás da preguiça, atrás do medo de fracassar, atrás da desculpa de que um dia melhora. Hoje começa um movimento. Hoje você vai levantar da cama com propósito. Hoje você vai dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. Porque a Bíblia diz: a fé, se não tiver obras, está morta. Tiago 2,17. Você tem fé, mas agora precisa agir. E São Miguel Arcanjo vai te fortalecer para isso.
Ele não quer apenas te consolar. Ele quer te ativar. Você tem um chamado. Você tem talento. Você tem mais força do que imagina. Mas precisa parar de fugir de si mesmo. Hoje, toda procrastinação vai cair. Toda autossabotagem vai ser desmascarada. Toda desculpa será lançada ao chão. Você vai olhar para essa semana como um campo de batalha. E não vai recuar. Porque quando o Espírito Santo habita em você, e São Miguel luta por você, não existe paralisia que resista. Levante-se. Abrace a responsabilidade. Não tema o esforço. Porque o céu caminha com quem se move. Quando ninguém vê, Deus vê tudo. Quantas vezes você já deu o seu melhor, e mesmo assim foi ignorado? Você acorda cedo, enfrenta o trânsito, carrega o peso da rotina. Mas parece que ninguém nota. Nem um obrigado. Nem um olhar de reconhecimento. Nem um elogio. E aí vem aquela dúvida dolorosa. Será que vale a pena continuar assim? Mas escute, o céu está vendo. São Miguel Arcanjo está vendo. E Deus está contando cada esforço invisível que você faz. Ele viu quando você segurou o choro para não desmotivar sua família. Ele viu quando você deixou de comprar algo para você, para pagar as contas da casa. Ele viu quando você estendeu a mão para alguém que te negaria socorro. Tudo isso foi anotado. E enquanto os homens ignoram, o céu escreve. Enquanto o mundo te passa por cima, o céu te levanta. Porque o seu trabalho, feito com fé, é uma oração em movimento. A Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor. Hebreus 6, versículo 10. Você pode ter passado anos se sentindo invisível, mas o tempo da recompensa silenciosa está chegando. E São Miguel vem agora, com a balança da justiça nas mãos. Ele pesa tuas lágrimas, teu esforço, teu silêncio, e anuncia: você não vai morrer sem colher aquilo que plantou em Deus. Há promessas que estão sendo destravadas enquanto você ora. Há portas que estão sendo abertas, porque você persistiu quando tudo dizia para parar. E há forças do mal que estão caindo, porque você decidiu confiar. Não, você não está sozinho. Não, você não está esquecido. Você está sendo preparado para viver uma fase que será impossível de esconder. Você não vai mais pedir para ser visto. Você será reconhecido. São Miguel já combateu batalhas por você que você nem soube que existiram. E agora ele se move para algo ainda maior. Ele não vai apenas te defender. Ele vai te exaltar. Mas ouça com atenção. Você precisa continuar com fé, com integridade, com coragem. A próxima estação não será para os que só reclamam. Será para os que não desistiram. Então firme sua alma. Trabalhe com alegria. Agradeça pelo pouco, porque o muito já está a caminho. Quando você se levanta no espírito, ninguém mais te derruba. Chegamos ao momento mais importante desta oração. Não por acaso. Você não chegou aqui só com o corpo. Você chegou com a alma, com feridas, com batalhas travadas por dentro. E agora, algo está prestes a acontecer. Feche os olhos, mesmo que por dentro. E ouça, existe um exército de pessoas que acorda todas as segundas-feiras com medo. Medo do fracasso, medo do silêncio, medo de ser esquecido, medo de mais uma semana igual à anterior. Mas você não é mais essa pessoa, porque quando a sua mente se levanta, toda a sua vida se ergue com ela. A mudança começa aqui, não no seu emprego, não no seu salário, não no seu patrão. A mudança começa no seu espírito. Quando você escolhe levantar com fé, mesmo sem ver resultado. Quando você ora, mesmo sem ouvir resposta. Quando você age, mesmo com medo. O céu se move. E é isso que está acontecendo agora. Você está despertando. Você não é o que os outros dizem. Você não é o que a crise grita. Você não é o que a falta de oportunidades tenta te convencer. Você é templo do Espírito Santo. Você é herdeiro da promessa. Você é filho da luz. E o inimigo não tem mais acesso à sua mente. São Miguel Arcanjo te cerca agora. Não com espada de ferro, mas com espada de luz. Ele planta à sua volta um muro de fogo espiritual. E toda seta de desânimo que vier contra você não vai mais encontrar espaço. Porque dentro de você agora há uma fortaleza. Você vai lembrar dessa oração. Na terça, na quarta, na sexta-feira cansada, na madrugada de domingo. Ela vai ecoar dentro da sua alma. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Você vai repetir essa oração, até que ela se torne parte de quem você é. E vai chegar um dia,
muito mais perto do que você pensa, em que você vai sentir algo que há tempos não sente: paz, alegria, certeza. E nesse dia, você vai lembrar: foi ali, naquela semana, naquela oração, naquela segunda-feira em que tudo parecia igual, que tudo começou a mudar. Você não será mais abalado, porque agora você está cheio do Espírito Santo, e onde o Espírito de Deus está, não há mais medo, há vitória. Amém. Se esta oração tocou seu coração, não guarde essa força só para você. Deixe aqui nos comentários o que você deseja para a sua vida. Conte para nós qual nova chance você quer agarrar com fé. Escreva com toda a sua alma, porque suas palavras têm poder. Lembre-se, a felicidade começa quando a gente decide dar o primeiro passo, mesmo com medo. Aqui, você não está sozinho. Ou sozinha. Aqui, sua luta é ouvida e sua vitória é celebrada. Compartilhe seu clamor. Seja a luz que também inspira outras pessoas. Porque quem se levanta com São Miguel Arcanjo não está apenas buscando ajuda, está encontrando uma nova vida. Estamos juntos nessa jornada. Deixe seu comentário e venha descobrir que a sua melhor semana pode começar agora.